Bom, pessoal, vou fazer um pequeno vídeo aqui mostrando como fazer o setup inicial da impressora GT Max 3D Core H4. Depois de removido toda a embalagem da máquina, você vai ter alguns acessórios que é necessário ser colocado na máquina. Então, o primeiro ponto a se fazer é pegar aqui o suportinho de filamento, tá? Que é esse conjuntinho aqui. É bem simples, você vai rosquear ele aqui na parte traseira da máquina, okay? Até ele encostar. Encostou lá no fundo, só aperta aqui essa porquinha, tá? Não precisa de chave, nada. Colocar esse cone aqui, tá? Aqui nós temos uma borboleta, um anel e o outro cone. Esse suporte nós vamos colocar aqui o carretel de filamento que vem com a impressora. Então você vai colocar o carretel apoiado aqui no eixo, de forma que o filamento saia pela parte de baixo do carretel e não pela parte de cima, porque ele saindo por baixo já fica aqui no sentido da entrada do filamento. Colocou o carretel aqui, coloca o cone, o anelzinho, tá? Veja que o anel tem um pequeno ângulo, tá? Então essa parte mais fina dele é no sentido do rolamento. Tá novinho aqui, então ele tá bem justo, né? Ó, encosta lá no rolamento e fecha com a borboleta aqui. Eu estou fazendo com uma mão só, fica um pouquinho complicado. Ok? Rolamento, o carretel de filamento posicionado, rodando livre, é dessa forma que fica. Veja que o filamento sai pela parte inferior do carretel, ok? Nós temos aqui o conector, o plug de energia. Então nós vamos pegar aqui o cabo, eu já deixei ligado na tomada, só encaixar ele aqui, deixa ele bem pressionado aí, ok? Agora aqui a entrada USB, ok? Para ligar no computador, se for necessário. Aqui temos a ventoinha de ventilação da eletrônica, então é importante deixar ela sempre livre, nenhum objeto encostado aqui atrapalhando a ventilação. E o interruptor, o botãozinho de ligar. Ok? Tá aí a impressora iniciou, né? Na parte de cima aqui nós temos o LCD, o painel de comando da impressora. Vou mostrar rapidamente o que é cada coisa aqui. Nós temos aqui a temperatura, que está o bico, tá vendo? É o símbolo do bico. E a temperatura setada. Aqui nós temos da mesa aquecida, temperatura atual e a temperatura setada. Nós temos a segunda linha, o consumo de filamento. Então, quando a impressão está decorrendo, essa informação aqui ele vai te mostrando quantos metros de filamento já rodou ali, tá? A altura do eixo Z, para vocês saberem que altura está a peça. Velocidade que está imprimindo, essa velocidade aqui é proporção ao que veio lá do software, tá? Então está 100% do que foi programado. A porcentagem de impressão quando é feito pelo cartão SD e o tempo decorrido da impressão. Na última linha nós temos sempre uma linha de mensagem, tá? Então aqui pode estar mostrando que acabou o filamento, ou alguma outra informação aí, ok? Nesse botãozinho aqui, ele tem duas funções. Clicando ele entra nas opções que você seleciona ela simplesmente girando o botão, tá? Não vou entrar agora nos pormenores das informações aqui, que isso fica para outro vídeo, ok? Abrindo a tampa aqui, nós temos o
a entrada para o cartãozinho SD. Tá? Então o cartão você vai colocar sempre com os terminais de frente para você. Olha lá, colocou aqui, ele já mostra que o cartão está inserido. Vou abrir aqui para mostrar o sistema da impressora, né? A porta é presa só com ímãs, né? Então não tem trinco, fecho, é só com ímã. Nós temos aqui a mesa, então aqui tem uma base de alumínio, que é uma base aquecida, então quando estiver imprimindo, isso aqui vai estar muito quente, tá? Então tem que tomar cuidado para não se queimar aí, ok? Esse vidro de cima aqui é onde vai ser feita a peça, né? Vai ser impressa. Nesses dois cantos nós temos aqui uma borboletinha, né, como eu chamo, para você poder remover o vidro. Vamos dizer que eu quero limpar o vidro, ou eu quero trocar, eu consigo facilmente retirar o vidro daqui, tá? Só puxar aqui, desencaixou, tá na mão, certo? Para colocar, empurra até encaixar lá no fundo. Ela entra bem justinho. Colocou aqui e fecha novamente. Esse vidro não pode ficar solto, então aqui deixa numa pressão em que ele fique bem justo. Porque se ele ficar solto, na hora da impressão ele pode movimentar e dar um defeito na impressão, tá? Então aqui ele tem que ficar bem justinho, certo? Bom, aqui nós temos o famoso cabeçote de impressão, tá? Conhecido como hot end. Esse ventilador é importante estar livre de qualquer sujeira, porque ele que refrigera esse sistema, ok? Conhecendo mais um pouco aqui, temos o bico em si, né? Esse bico ele pode ser substituído, é muito fácil, né? Segura com um alicate o bloco aqui e retira o bico com esse conjunto quente, tá? É muito simples, muito fácil. Nós temos aqui esse fuso, é um fuso trapezoidal, né? Então ele tem uma resolução muito alta. As guias lineares, então aqui é o eixo Z e aqui nós temos o eixo X e o eixo Y, ok? Então aqui eu vou dar uma dica de como fazer uma manutenção preventiva, tá? Então essas guias aqui, o ideal é que elas sejam lubrificadas de tempo em tempo. Então é bom sempre passar, eu costumo usar o mesmo papel higiênico, um papel toalha, para fazer uma limpeza e aplicar lubrificante. O lubrificante indicado é o óleo Singer, tá? Somente nas guias, nesse fuso não precisa lubrificar. Da mesma forma aqui, né, faz de vez em quando uma limpeza e aplica 2 gotinhas de óleo em cada lado do carro, né, e quando ela movimentar, o óleo vai para dentro dos rolamentos, tá? Então essa é uma manutençãozinha legal, simples de fazer, né? Coisa de 5 minutinhos. Bom, primeiro passo agora é colocar o filamento na impressora. Nesse momento aqui, nós colocamos só o carretel, mas ainda não tem o filamento, né? Então não tem como imprimir. Essa impressora ela tem um sistema automatizado, tanto para retirar o filamento como para colocar. Então vou mostrar aqui de forma bem simples como que é feito. No painelzinho aqui LCD, você dá um clique, tá? Tem a opção preparar. Então eu giro aqui até que o cursor vá para a posição preparar, clico novamente. O que eu vou fazer? Carregar o filamento, né? Então eu vou na opção filamento. Pronto. Extrusor 1. E veja que apareceu só a opção carregar. Por quê? A impressora sabe que não há filamento para ela imprimir. Então você vai clicar aqui em carregar, tá? E ela fica aqui com uma mensagem perguntando se você carregou o filamento, tá? Por quê? Você tem que colocar manualmente o filamento na entrada ali do tracionador para que ela possa puxar.
tá? Então ela fica aguardando aqui até que você faça esse procedimento. Vamos lá colocar o filamento aqui. Esse conjunto aqui é conhecido como extrusor, tá? Eu costumo chamar de tracionador. É onde aqui tem uma engrenagem com esse motor aqui que vai empurrar o filamento por esse tubo para que ele chegue até o bico extrusor, tá? Aqui embaixo nós temos o sensor de filamento. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu vou tirar aqui o filamento, eu tenho que descartar, eu deixei aqui de propósito esse pedaço bem ruim, né? Então eu tenho que descartar qualquer parte torta, suja, derretida do filamento, né? Então eu vou pegar aqui um alicatinho, eu peguei aqui um alicatinho e vou fazer o corte do filamento. Eu gosto de fazer o corte sempre na diagonal, ok? Por que eu faço o corte na diagonal? Para que seja mais fácil entrar aqui no tracionador. Se o filamento estiver torto, normalmente o PLA ele é muito duro, né? Então você deixa ele o mais retinho possível para entrar com facilidade. É só colocar aqui embaixo, olha lá, dá um clique, tá vendo? Traciona, empurra ele até encostar. Encostou aqui, gira, tá vendo? Tem uma engrenagem aqui. Eu estou com uma mão só, mas eu consigo fazer, ó. Gira ela para cima até que ela puxe o filamento, tá? Ó, vai girando. Legal. Não sei se dá para ver aí. O ideal é que você puxe o filamento aqui até que ele chegue entre esse anelzinho aqui, tá? E essa base aqui. Deixar ele aqui no meio. Nesse ponto, o filamento já está carregado, tá? É só ir lá no painelzinho, ele continua aqui aguardando, né? Se você carregou o filamento, e dá um clique. Olha lá. Aqui, veja que ele está puxando, né? O filamento. Ó, dá para ver a engrenagem rodando aqui, puxando o filamento. Ele vai fazer, a máquina vai fazer isso automaticamente até que o filamento chegue lá no bico. Acompanhando aqui, olha. Veja que ele setou a temperatura aqui do bico para 250 graus, certo? E aqui a temperatura subindo, ó. Está aquecendo o bico. Para quê? Para quando o filamento chegue aqui no hot end, que a gente chama, né? Ou no bico, cada um dá um nome. Ele possa estar já quente para receber o filamento. Veja que a temperatura aqui já está quase na temperatura setada, né? Está subindo. Veja que já começa a aparecer um pouquinho do filamento lá no bico. Ó. Então, quando ele atingir os 250 graus, a máquina vai fazer uma purga, que a gente chama do filamento, que extrusar um pouquinho de filamento para tirar qualquer sujeira que esteja no bico ou outra cor, né? Vamos dizer que você estava imprimindo com vermelho e está colocando agora um cinza, então ele tem que expulsar o restante de filamento que tinha no sistema, tá? Então a hora que ele atingir aqui os 250 graus, ela automaticamente vai fazer esse processo. Olha lá, já dá para ouvir o extrusor, né? E ela fazendo a purga. Prontinho. Está carregado o filamento. Ok? Agora eu posso aqui puxar, se quiser usar uma pinça, alguma coisa para não se queimar, é legal. Ok? Nesse ponto aqui, a impressora está apta a funcionar, ok? E esquecido de dizer, então vai agora um remendo aí no vídeo. Essa esponjinha que vem junto é para limpar o filamento aqui quando ele entra para o extrusor, para que não corra risco de poeira, qualquer coisa que tenha no carretel do filamento vá para o bico, porque imagino que um bico tem 0,4 milímetros, então fica
qualquer acúmulo de sujeira pode entupir. Então, essa espuminha, simplesmente você coloca desse jeito aqui. Então, conforme o extrusor for puxando o filamento, ele vai fazendo uma limpeza aqui, ok? Outro detalhe, essa espuma é bom sempre estar limpando ou trocando ela, porque a sujeira vai acumulando aqui, chega uma hora que ela não está limpando mais nada, né? Então, a cada vez que você troca um carretel, é bom ver como que tá as condições aqui. Outro detalhe, esse carretel é ABS, mas se você for imprimir com PLA, tem um macete muito importante, que é o que? Nessa esponjinha, colocar aí em torno de 2, 3 gotas de azeite de oliva ou óleo de canola. Então você pinga aqui umas gotinhas, pronto, coloca aqui dentro e deixa aqui no filamento, ok? No ABS ou em qualquer outro material não é necessário o óleo, mas se tiver com óleo aqui não tem problema nenhum, ok? O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Simplesmente eu já tenho aqui no cartãozinho alguns desenhos, né, que já está aí preparado. Então eu vou escolher um aqui, ó. Como que eu vou colocar para imprimir agora? Então eu clico aqui, vou em imprimir do SD, okay? E escolho um desenho. Vamos colocar aqui um ABS rascunho, tá? É um teste que a gente tem aqui, tá? Veja bem, ó. Aqui ele já está mostrando que está aquecendo a mesa, certo? Por quê? Eu estou imprimindo aqui em ABS. Então o ABS precisa de um ambiente quente para funcionar legal. Por isso que nossas impressoras, em grande parte, são fechadas, ok? Então a mesa está aquecendo. Após a mesa aquecer, eu vou mostrar o restante do processo aqui. A temperatura está quase chegando à temperatura alta, né? A impressora vai fazer um sistema de autonivelamento, tá? Esse é um processo automático, não precisa de interferência nossa, tá? Então ela vai medir 9 pontos na mesa, tem um sensorzinho ali, recolheu o sensor e agora ela está indo para o aquecimento final para começar a imprimir a peça, certo? Eu não falei ainda da preparação da mesa para aderência da peça. Eu vou fazer um vídeo só para isso. Olha aqui, a impressora chegou na temperatura alvo, né? Ela está fazendo uma limpeza no bico antes de iniciar a impressão. Então aqui ela já está efetivamente imprimindo, tá? Veja como é simples colocar essa máquina para trabalhar, né? Não tem muito segredo. Como ela tem um sistema de nivelamento automático, tudo fica bem fácil. Já está indo para a segunda camada, né? Pessoal, no ABS, essas tampas, a porta frontal e a tampa superior devem ficar fechadas, tá? No ABS, no Tritan, no nylon, em qualquer material, menos no PLA.
No PLA você deixa essa tampa aqui aberta, ok? Não imprime o PLA com a tampa fechada, que corre o risco de, devido à temperatura aqui ficar muito alta, o filamento bloquear aqui no tubo de passagem, certo? Pronto, a impressora vai estar imprimindo aí até o final agora, né? Aqui, dando uma repassada aqui, temperatura do bico, temperatura da mesa, quanto foi o consumo de filamento até agora, a altura da peça, está imprimindo a 100% e já foi 9% da impressão, ok? Se passaram 2 minutos, ok, pessoal? Aqui a impressão finalizou, né? Tá mostrando aqui que levou 26 minutos, né? E já está ali a nossa pecinha impressa, ok? Bem fácil. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí no nosso suporte técnico, por e-mail, WhatsApp, telefone, tá? Estamos à disposição. Obrigado, pessoal.